Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 23 de junho de 2024. Amados, eu queria compartilhar com vocês um comentário de um irmão chamado Marcos Lacerda, e ele fez esse comentário nesse vídeo que eu postei da irmã Edilene, em que ela tem um sonho com um anjo na casa dela, guardando e trazendo proteção em função de toda uma batalha. E aí, olha só o que foi dado, a experiência que foi dada ao irmão Marcos Lacerda. Amém, eu creio na proteção de Deus. Meu filho tem dom de visão espiritual. Ele diz que em cima da nossa casa tem 4 anjos protegendo nossa casa. Quando saímos, 2 deles nos acompanham. Só que de um mês para cá, meu filho disse que o número de anjos nos guardando aumentou bastante. São mais de 12. E eu perguntei se ele sabia o motivo. Ele respondeu: Pai, porque o número de demônios tentando entrar em casa e nos fazer mal aumentou muito. Vamos orar e confiar em Jesus. O mal está aumentando na terra, mas quem estiver firme com Deus não será abalado. Ai, irmãos, que coisa linda, né? Deus não está dormindo. Ele está atento a todas as nossas necessidades. Nós sabemos que a multiplicação do mal está aí, o número de demônios também está se aumentando, mas o Senhor está levantando os anjos dele para nos guardar. E eu vou colocar aqui, logo em seguida, o vídeo da irmã Edilene. Os irmãos que já viram o vídeo não vão ter necessidade de ver, mas os irmãos que ainda não viram vão aproveitar porque já vai estar colado aqui a essa experiência. Eu agradeço muito ao irmão Marcos Lacerda, que deixou aí a experiência do filho, que já recebeu o dom de visão, que percebe que tinham 4 anjos e agora são 12. 12 anjos que acompanham aquela família e que ajudam na proteção da família como um todo. Ok, amados? Então segue aí a experiência que a irmã Edilene teve. Deus abençoe a todos. Esse sonho eu tive no dia 7 de março de 2024. Eu ouvi o barulho da porta e acordei, me despertei. Quando eu me despertei, eu vi esse homem se posicionar na porta do meu quarto. Daí eu peguei e olhei para ele e disse assim: quem é você? Como você entrou aqui? A minha casa está trancada. E quando ele observou que eu tinha percebido ele, a presença que estava dentro do meu quarto era de proteção. Era como se eu tivesse um batalhão de anjos à volta do meu quarto. Daí eu disse para esse homem assim: quando eu digo homem, é porque estava em corpo de homem. Como a palavra diz, né? Muitas vezes a gente acolhe anjos sem saber. E neste sonho eu peguei e disse para ele assim: você é um anjo do Senhor, porque a presença aqui no meu quarto mudou. É como se eu tivesse um batalhão de anjos acampados ali à minha volta, como se eu tivesse envolvida nas asas do Senhor. Meus irmãos, eu não vim aqui gravar um vídeo 3 horas da manhã para pregar um novo evangelho. Não é isso. Eu vim contar um testemunho de um sonho que o Senhor me entregou e testificou na data de ontem, 17 de março de 2024. E quando eu falava com aquele homem que estava em imagem de homem ali na minha frente, eu dizia para ele: você é um anjo do Senhor, você pode se revelar para mim, porque eu sei que você é. E aí ele dizia para mim: o meu Senhor me mandou até aqui e eu vim de muito longe. Eu viajei, ele dizia essa palavra: eu viajei de muito longe. E daí ele pegava e sentava do lado da minha cama. E daí ele disse assim para mim:
a gente vai viajar. Você arruma as suas malas, vão viajar. E daí eu disse para ele assim, você é um anjo, vou pegar meu celular para te filmar. Ninguém vai acreditar que o anjo do Senhor entrou na minha casa. Eu tivesse em volta às asas do Senhor, como se eu tivesse guardada embaixo das asas do Senhor. E aí eu disse para ele assim, eu vou te filmar. E eu peguei o meu celular e coloquei na câmera para filmar ele. E ele meio que sorria. E eu ficava como se eu tivesse esbabacada. E eu disse assim, deixa eu pegar no seu braço, porque eu não tô acreditando. E aí ele esticava o braço e eu tocava no braço dele. Irmãos, quando eu tocava no braço dele, ele falou para mim assim, essas palavras, que o Senhor estava enviando anjos de guerra para proteger aqueles que confiam nele. Porque o nosso Senhor Jesus, ele não nos deixará órfãos. E quando ele dizia isso, aquela proteção, ela me envolvia mais. E ele dizia assim, que nós não somos filhos sem pai. Que o Senhor enviará anjos e o Senhor dará ordem a esses anjos para nos ajudar neste tempo que está por vir. E quando ele dizia isso, meu coração se alegrava muito. O meu coração se alegrava muito, porque eu dizia, sim, Senhor, nós não somos órfãos, nós não somos filhos sem pai. O Senhor não nos deixará perecer em meio a tantos rumores. Eu perguntei assim, eu queria ver suas asas, porque eu queria filmar suas asas. Ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar que um anjo entrou na minha casa. Surgiu aqui das costas dele, aqui assim. Fez plaf, plaf. Fez esse barulho. E aí cresceu aquelas asas para cima. Como essa imagem aqui. Com penas. Senhor, muito obrigado, Pai, por enviar os seus anjos, por dar ordens aos seus anjos a nosso favor. Nós não somos filhos sem pai. O Senhor nos ajudará. E aí, quando eu dizia isso, ele pegou e arrancou assim da sua pena, ele arrancou assim das suas penas, das suas asas, 3 peninhas. 2 pequenininhas e uma bem grandona. E daí ele falou assim para mim. Ele abriu a minha mão e colocou aquelas penas dentro da minha mão e eu tocava elas. E ele disse, para você ter certeza que o Senhor me enviou aqui para te dizer, Pai os protegerá no sangue de Jesus. E eu peguei aquelas peninhas que nós não somos filhos sem pai. Não precisamos temer a perseguição, não precisamos temer os dias de escuridão, não precisamos temer a morte. Nós não somos filhos sem pai. Nós devemos crer que o Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso favor. Aleluia. E daí eu peguei aquela peninha nesse sonho e eu fui andando guerreiro celestial do meu lado. E aí eu passei por uma rua e tinha um trator parado e dois homens, pessoas normais, sentados assim no chão. Aí eu disse para eles assim, ei, o que vocês estão fazendo aí do lado desse trator? E eles disseram assim, olha, você tá vendo esse trator? Há muito tempo nós usávamos eles, agora a gente não pode usar mais. Quando eu continuei andando, eu encontrei um irmãozinho que eu conheço, um irmãozinho escolhido do Senhor. Eu disse assim, olha essa peninha, o Senhor mandou um recado pra gente, que nós não somos filhos sem pai, nós não precisamos temer o mal.
porque o Senhor enviará anjos de guerra a nosso favor. Ele virá com seus anjos para a batalha. E eu havia ouvido isso daquele anjo. Ele dizia assim, que o Senhor estava vindo para a batalha. Porque hoje em dia, aqui no YouTube, Jesus está voltando. Mas eu ouvi, Jesus está vindo para a batalha. Foi isso que eu ouvi. O Senhor estava vindo para a batalha. E esses anjos de guerra estariam sendo enviados para nos ajudar. Porque Jesus disse que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E o próprio Jesus, Ele está em nós através do Espírito Santo de Deus. Daí eu caminhava e entregava aquela peninha para aquele irmão. Só que aquele irmão, ele achava que ele estava tão certo, tão convicto, que ele não iria passar por nenhuma perseguição, por nada. Ele pegou aquela peninha e ele jogou ela no chão e continuou andando. E ali eu olhei e eu peguei ela novamente na minha mão e disse assim, nossa, ele jogou fora. Ele não ouviu o que eu falei. Ou será que eu não falei de forma clara? Nós não somos filhos sem pai. O Senhor não nos deixará órfão no tempo que está por vir. A minha felicidade no dia era tão grande, eu queria contar para todo mundo. Um anjo entrou na minha casa. Daí eu comecei a lembrar daquelas peninhas. E uma irmã entrou em contato comigo, uma irmã muito querida. E ela disse que quando ela abriu uma bolsa dela, lá estava 2 peninhas. Ela tirou a foto e me mandou. E ela disse, irmã, do nada eu acho essas 2 aqui. É como se fosse uma testificação de que o Senhor vai dar ordem aos seus anjos para nos ajudar e para vir para a batalha.